Hoje a editora da Unicamp conversa com Marcos Natali, professor da USP e autor do lançamento da editora A Literatura em Questão. Boa tarde, Marcos. Oi, boa tarde. Bom, vamos à primeira pergunta. A relação entre particularidades culturais e uma suposta universalidade da literatura é um dos temas do livro. Qual a sua opinião sobre isso? É verdade, é um dos temas recorrentes do livro. Ele aparece de várias formas, né, quase que do começo ao fim. E em relação especificamente a essa questão, o meu esforço consistiu principalmente em tentar recuperar algumas tensões entre a suposta universalidade da literatura, que às vezes é enunciada com certa naturalidade, e particularidades culturais de diferentes tipos. E então, aí nessa discussão, o interesse pela literatura vem menos da comprovação de um valor especial que ela teria em si, e mais da impressão de que a literatura é um lugar privilegiado para que sejam dramatizadas fantasias associadas à democracia, especificamente o imaginário que inclui a crença na possibilidade infinita de inclusão e também a confiança na possibilidade da assimilação da alteridade sem restos. E o meu interesse foi principalmente por esses restos, por aquilo que não sobrevive à inclusão no sistema literário. E também, ao mesmo tempo, por esse gesto duplo que, por um lado, inclui a oferta de inclusão e mantém a realidade da exclusão. Para ser inserido no conceito de literatura, alguns elementos precisam ser deixados do lado de fora. Então, meu interesse era pela literatura como um ambiente discursivo e político também, no qual caberia, imaginava-se, a multiplicidade da existência, e isso no mesmo gesto que determinava limites para a diferença. Então, esses problemas me levam no livro a explorar como a crítica literária latino-americana, sobretudo, por meio de conceitos como transculturação ou superregionalismo, participou de um grande projeto modernizante que incluía a assimilação da diferença. E alguns capítulos do livro me concentro principalmente na ideia da assimilação da diferença indígena através da literatura. Então era um momento em que havia alguma esperança no papel da literatura como mediadora de conflitos, como uma possibilidade de assimilação da diferença, num processo que tinha uma relação próxima com o imaginário nacionalista, uma certa concepção de nacionalismo. E aí o contraponto a essas teorizações vem no livro, principalmente do escritor peruano José Maria Arguedas, que tinha uma desconfiança muito aguda, em relação à possibilidade dos conflitos culturais dos Andes peruanos serem resolvidos através da mescla, em particular alguma versão de literatura regional ou nacional, que ele via sempre como um conceito que exigia a inserção subordinada do indígena em formas e cosmovisões modernas. Certo. E você falou bastante de mediação de conflitos. O livro ele também discute Monteiro Lobato. Ele analisa o racismo presente em algumas de suas obras. Esse tema agitou professores intelectuais dos últimos anos.
Como você analisa as polêmicas em torno a esse tema e a defesa de Monteiro Lobato, tanto pelos críticos quanto pelos leitores das obras dele? O que significa para a crítica literária a permanência do prestígio de obras com teor racista na cultura brasileira? Haveria muito a dizer, e é difícil responder em pouco tempo, mas eu acho, é bom que você tenha perguntado, porque eu acho mesmo que foi um episódio importante para a crítica literária brasileira recente. E deixou uma série de sequelas, né, ainda pouco compreendidas. Acho que foi um episódio que marcou um dissenso, né, dentro do debate contemporâneo, e que se mantém até hoje. No livro eu discuto, então, como algumas respostas públicas à denúncia de racismo dirigida à obra de Monteiro Lobato, a partir de um episódio que acontece em 2010, nessa discussão pública, parece ter sido desperdiçada uma oportunidade para o desenvolvimento do antagonismo, né, na esfera pública brasileira. Então, o interesse aí, nessa discussão, né, está naquilo que ela revelou, me parece, né, a respeito da forma como é pensada a relação entre a literatura, a ética e a política. O elogio à literatura, às vezes funcionando como uma forma de desviar o olhar, né, do racismo que estrutura a sociedade brasileira. E o mérito do episódio está também, acho, né, na revelação da extensão, né, e da variedade das forças, né, que se organizaram em defesa da instituição literária, né, apesar de todos os deslocamentos que têm acontecido dentro e fora do estudo universitário da literatura. Alguns desses posicionamentos, que também são heterogêneos, né, e contêm diferenças que são importantes, né, mas em alguns deles parecia haver a preocupação de que a esfera da estética pudesse ser submetida a considerações éticas ou políticas. As formulações se aproximavam, às vezes, desse tipo de preocupação, que era definida, às vezes, como um risco existencial para a literatura, sugerindo, pelo menos é a hipótese que eu desenvolvo, né, não só a crença na oposição estética e ética, né, como também a suspeita de que a literatura não sobreviveria sem ser soberana. Isso, a ideia da ameaça vinda da ética ou da política. Certo. E o livro ele pensa vários âmbitos dessa relação entre literatura e ética. Em que medida a agonia do outro pode ser transformada em literatura? E, nesse sentido, como os leitores podem relacionar as experiências que vivem àquelas que leem, como, por exemplo, o luto? Nessas partes do livro, o que eu queria entender melhor era por que um autor como Derrida, né, que é o filósofo de que eu trato nessas partes, um autor que é normalmente tão elogioso à literatura, alguém chegou a afirmar que a literatura seria possivelmente a coisa mais interessante do mundo, porque ele, num texto chamado Circunfissão, que é um texto que ele escreve durante a agonia da mãe, e lá ele expressa dúvida e culpa, não só por escrever sobre a morte da mãe, mas por fazer isso de um modo que
poderia ser interpretado por alguns como literário. Tem um momento semelhante no Diário do Luto, do crítico Roland Barthes, que é um outro texto escrito sobre a morte da mãe. Tem outro escritor, né, que também fala aí do medo de se encontrar fazendo literatura, né, nessas circunstâncias. Então, a pergunta que eu me fiz é por quê? Por que essa ansiedade? Por que esse medo? E porque justamente aí, né, esses pensadores, né, que são dois escritores que tantas vezes expressaram paixão pela literatura, né, se viram, de repente, abandonados pelo entusiasmo habitual que sentiam por ela. E minha impressão era que, nesses momentos, tinha algo de importante sendo dito a respeito da peculiaridade da literatura. Talvez ainda mais do que nas ocasiões em que o que nós encontramos são celebrações da literatura. E também a impressão de que esses dilemas, esses impasses, seriam interessantes porque eles situam a questão ética, ou seja, o problema do outro, no centro da reflexão sobre a literatura. Derrida, nesse texto, reconhece, em primeiro lugar, que não seria uma solução se silenciar, né, sobre a morte da mãe, né, ao escrever. Ou seja, ele também se sentiria culpado se ele escrevesse sem incluir no texto traços desse acontecimento decisivo, né, e traços da vida da sua mãe. Então, sendo assim, né, a questão passa a ser qual seria o gênero mais adequado para essa escrita, qual a forma, qual o tom a ser adotado. E com todas essas perguntas concentradas na necessidade da responsabilidade diante do outro. Nesse caso, diante da mãe, deixando em segundo plano, aparentemente, a pergunta sobre a literatura e os seus interesses. O que acaba tirando um pouco o chão da ansiedade com a possibilidade da literatura ficar em segundo plano, né, diante de preocupações e objetivos de outra ordem. Isso pode parecer um problema muito localizado, né, que diz respeito a circunstâncias muito específicas, né, como são as desses textos escritos por Derrida e por Roland Barthes, né, mas me parece que o mesmo dilema e a mesma dificuldade em definir a fidelidade exclusiva à literatura, né, também aparece em outros casos. Porque mesmo não sendo em circunstâncias tão dramáticas como são essas, né, em outros casos também há sempre um outro, há sempre uma decisão dividida, há sempre uma lealdade em conflito. Na obra também dialogam autores latino-americanos, como você disse, e teóricos europeus, como esses que você disse, e norte-americanos. Há alguma tensão nesse diálogo? Acho que pode ter, né? Mas eu tendo a pensar que se há algum interesse no exercício todo, ele está também nessa tensão e nas faíscas que surgem dessas justaposições, né, e desses diálogos improváveis, né. Acho que até seria possível dizer, por um lado, né, que há, de fato, a
temas, questões e preocupações mais presentes na literatura, na crítica, no pensamento latino-americanos do que no francês, por exemplo. A persistência da lógica da escravidão, a violência social, as formas específicas de reprodução das fraturas sociais, e assim por diante. Mas, se pensarmos que as histórias da França, e certamente também dos Estados Unidos, são histórias coloniais, como são também as latino-americanas, talvez a questão mude um pouco de figura, inclusive os teóricos e filósofos franceses e americanos poderiam ser vistos, pelo menos em alguma medida, também como pensadores pós-coloniais. E o próprio Derrida, né, que é um dos pensadores mais presentes no livro, tem uma relação próxima com o contexto colonial, né, em vários sentidos. Ele nasce na Argélia, se desloca para a França e se dedica, de certo modo, a pensar a relação entre a França, o Ocidente e as suas margens. E acho que eu diria também que não só essas categorias, né, o latino-americano, o europeu, precisariam ser desdobradas e repensadas, né, com destaque para as fraturas e os conflitos dentro de cada um desses termos, mas também que a oposição entre teoria e literatura poderia ser explorada e problematizada. Então, a literatura latino-americana, algumas obras da literatura latino-americana, também operam no livro como teoria. Né? Se com teoria, né, entendemos a criação de conceitos, de formas de pensar e até de um tom para a escrita, né? Como acontece com Arguedas, que eu mencionei, mas também escritores como Mário Bellatin e Roberto Bolaño. Então, às vezes, o conceito vem da literatura, enquanto aquilo que nós chamamos de forma ou elaboração estética vem da teoria ou da filosofia. A nossa última pergunta para hoje. Você comenta as cenas hispânico-americanas de morte, as relacionando à teoria hegeliana de morte da arte. Estaríamos hoje assistindo ao fim da literatura, ou pelo menos ao fim da literatura erudita canônica? É possível. O problema é que a ideia de que a literatura estaria, se não no fim, pelo menos muito perto do fim, não é incomum na tradição da reflexão sobre o literário. E essa ideia se repete, ela é reciclada, é reapresentada, e mesmo alusões à morte da literatura, ou à morte iminente, ou à morte já consumada, são, me parece, não a exceção, né, mas a regra em muitos diagnósticos a respeito do estado do literário. E ela surge em tradições, períodos, autores muito diferentes, o que já dá algo a pensar. Né? A pergunta poderia ser como uma mesma coisa pode morrer tantas vezes. Né? E tem aí, para tentar responder, um trabalho que seria mais historiográfico, né, e que, em parte, eu faço no livro, mapeando o que significou cada uma dessas mortes anunciadas, identificando, por exemplo, exatamente o que se acreditava que estava morrendo em cada um desses casos e o que se imaginava que representasse uma ameaça à literatura em cada um desses episódios. Mas se o fim for, então, pluralizado, né, como me parece que precisaria ser, né, se nós pensássemos que a literatura já acabou várias vezes, né, que não há, então, um fim, mas vários,
talvez os contornos da discussão mudassem um pouco. Mas no contexto dos interesses desse livro, que é sobre as relações entre a literatura, a institucionalidade, o desejo de soberania, responsabilidade, o que eu desenvolvo um pouco mais é como a referência à ameaça, uma ameaça que levaria à extinção da literatura, autoriza, em algumas situações, posturas defensivas da instituição. E aí, uma das dificuldades especiais com a qual se deparam discursos mais preservacionistas, né, em defesa da literatura, essa entidade que estaria sempre em risco, é que o literário não parece se relacionar exatamente com a crise como se ela fosse algo externo a si, externo ao literário, algo de que ele seria simplesmente vítima. Então, sim, lamenta-se o lugar precário reservado à literatura. Em alguns desses debates, né, com a sugestão de que esse espaço teria sido determinado apenas por seus inimigos, né, e em nenhum sentido por ela mesma, pela própria literatura. E acho que isso fica ainda mais claro, para voltar à sua pergunta sobre a literatura erudita, justamente naquilo que nós conhecemos como alta literatura. Então, bastaria aí que nós reconhecêssemos que o que tende a acontecer quando uma obra ou uma autora se torna popular, né, ou seja, quando consegue alcançar um número maior de leitores e leitoras, né, é que essa obra imediatamente desperta desconfiança, com movimentos da crítica acadêmica, né, de dúvida e reconsideração. Quase como se a popularização tivesse revelado defeitos da obra que antes estavam ocultos. E nada disso é simples, né, e haveria muito a pensar e desdobrar aí, mas acho que essa dinâmica parece, pelo menos, sugerir que seria possível dizer que a literatura erudita, a alta literatura, em alguma medida, não quer deixar de morrer, né? Não quer estar mais presente, não quer estar mais viva, se essas formulações ainda fizerem algum sentido. E tem ainda um outro aspecto que eu acho revelador nesse quadro, que falar em morte da literatura, né, falar no fim da literatura, parece pressupor algo como uma metafísica da literatura. Parece pressupor que haveria uma essência da literatura e que essa estaria prestes a desaparecer. Mas se pensássemos que a literatura é não uma essência, mas uma série de relações com outras práticas discursivas, com práticas sociais, então uma mudança em qualquer uma das peças no tabuleiro teria consequências para aquilo que se pensa que seja a literatura. Então, uma mudança no modo como se pensa a filosofia, por exemplo, ou a historiografia, né, geraria, em contraste, também uma nova concepção de literatura. O livro A Literatura em Questão está à venda no site da editora da Unicamp. Muito obrigada a todos que assistiram e muito obrigada, Marcos, pelo seu tempo e pela sua entrevista. Eu que agradeço. Tchau, tchau.